O tema da mensagem de hoje se chama Os Improváveis. Amém? Glória a Deus. Tem improvável aqui? Ou sou eu? Aleluia. Eu quero que você comece agora a fazer uma reflexão de toda a sua trajetória. Desde a infância até aqui, não é uma regressão. Eu quero que você faça uma reflexão. E à medida que eu for ministrando, eu quero que você analise-se, olhe para você mesmo e veja se realmente foi você que Deus te separou. Improvável significa aquele que não tem probabilidade de acontecer, aquele que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, aquele que é incerto, que não se consegue provar, aquele que as pessoas olham e dizem que é impossível ou que é inacreditável. Então, esses são os significados do improvável. E a estrutura que nós lemos, nós vemos a história de um jovem que ele estava literalmente nesse lugar de improbabilidade humana. Davi, ele era ruivo, e por ser ruivo, toda pessoa que nascia ruivo, ele era considerado como se fosse maldito. Por quê? Porque ele carregava a maldição de Adão. E por ser ruivo, entendia-se que ele era como se ele viesse do barro, né, do tamar, do barro. Então associava ele, o ruivo, a Adão. Então essas pessoas que carregavam essas características, elas eram rejeitadas, elas eram separadas. Por isso que a Bíblia diz que Davi, ele foi colocado nas malhadas para cuidar de ovelhas. Enquanto Davi, ele foi levado para um lugar diferente dos seus irmãos, que haviam sido preparados para a guerra, que recebiam todo o amor, toda a atenção dos pais. E isso você percebe claramente quando Samuel, ele vai na casa de Jessé. E Jessé, em momento nenhum, ele apresenta Davi como filho. Depois que Samuel, ele pergunta, acabou-se os jovens? E aí Jessé diz, não, ainda falta um, né? Então, a característica de Davi para os seus pais era realmente, de fato, alguém desprezado. Oh, glória. Cara, já, meu Deus, é forte. Então, quando Davi, ele já tinha esse desprezo. Então, uma das características mais fortes que um improvável recebe é o desprezo. O improvável, ele é desprezado. Ele é rejeitado. O improvável, ele é constantemente humilhado. Por que ele é desprezado, rejeitado, humilhado constantemente? Porque as pessoas olham para ele e não acreditam. As pessoas olham para o improvável e dizem assim, ela não vai conseguir. Ele não vai ser ninguém, né? Quem já ouviu isso, gente? Olha, você não vai ser feliz. Você não vai dar para nada. Imagine, até não dá para nada. Realmente essa frase é dita. Você não vai dar para nada, ou seja, está anulando pessoas que receberam sentenças, acusações, condenações, que era como se fossem condenações eternas. E essas condenações, essas palavras, elas geram cadeias, amarras no mundo espiritual, que pessoas ficam presas por causa de palavras que eram mentiras, que ela repetidamente, por várias vezes, sendo repetida, acaba se tornando na mente uma crença de que aquilo é verdade. E aquela pessoa improvável, ela entra em um lugar de prisão e ela não consegue sair por si só.
até que venha a palavra de Deus, até que venha o projeto de Deus, até que venha o amor de Deus para remover, para quebrar todas essas cadeias, para desfazer todas essas mentiras, para que aquela pessoa possa entender que ela não é um improvável, que ela não é um desprezado, mas sim uma pessoa extremamente amada pelo Pai. Você consegue entender isso? E eu consigo ver que essa noite o Espírito Santo, ele quebrará cadeias, ele quebrará amarras, situações que prenderam, que bloquearam pessoas. Sabe por quê, querido? A história de Davi é uma história que ela vai lá na frente, eu vou falar, ela vai se assemelhar com a história de Jesus. Davi, ele era um pai geracional de Jesus. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque havia uma profecia que o Messias viria da raiz de Davi. O Messias, entenda, havia uma improbabilidade em Davi, mas Deus, ele viu aquilo que o homem não vê. Deus, ele conseguiu enxergar em alguém aquilo que a sociedade não vê. Você entende isso? Aquilo que Deus vê. Por isso que Deus, ele chega para Samuel e fala assim: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, olha, Samuel, eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro. Você entende isso? E muitas das vezes fomos julgados por acusadores que só conseguiram ver o exterior, acusadores que falaram mentiras. Por quê? Porque eles não conheciam o que está dentro de você. Acusadores que só conheciam o externo, que só julgaram a sua aparência, mas não sabia o plano que Deus tem, que separou para você. Por isso que eu digo que eles mentiram. Eles não falaram a verdade. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você, querido. Então, se um dia você acreditou nessas palavras que tentaram deixar você insignificante, que tentaram deixar você impotente, tentaram deixar você paralisada ou paralisado, saiba que não é isso que Deus tem para ti. O que Deus tem para ti é algo muito maior do que qualquer palavra que vem na sua direção um dia. Você crê nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele está levantando uma geração de improváveis. O que Deus, ele procura, a Bíblia diz que Deus, ele procura aquele que não é. Deus, ele procura aquele que não é, não que ele não seja, mas aquele que as pessoas julgaram não ser. Deus, ele está procurando aqueles que passaram estações e estações sendo humilhado, sendo desprezado. Deus está procurando esses. Por que, irmão? Deus está procurando esses, é porque são esses que vão revelar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas um dia vão olhar para Maria e vão dizer: Maria, como pode? Você agora é uma mulher de Deus. Eu não via isso em você. Entenda, os homens não viam, mas Deus via. Deus já conhecia. Deus já sabia que você iria romper todos os processos, iria chegar no centro da vontade dele, Maria. Mas dentro do processo, quantas lágrimas foram derramadas? Quantas noites foram entregues? Quantas manhãs, quantas noites foram atravessadas até amanhecer? Porque pessoas não conseguiram ver o que está dentro de você.
Só por isso, pessoas não conseguiram enxergar aquilo que Deus enxergou. E realmente vai acontecer isso, irmão. Sabe por quê? Porque será o sinal que você é escolhida, que você é escolhido de Deus. Aí você olha para seus irmãos, pessoas que tiveram tudo, talvez dos seus pais. Você olha para os seus irmãos, você vê que eles tiveram um bom estudo, uma boa faculdade, mas você não teve a mesma oportunidade que eles tiveram. E dentro da sua casa, dentro do seio familiar, você ali foi desprezado, você foi rejeitado, talvez você foi menos amado. E aí você olha e fala: cara, e agora? Eles estão bem de vida, eles receberam amor, receberam tudo, e olha como está a minha vida. Só que entenda, querido, é necessário hoje você despertar uma chave, o seu entendimento precisa mudar, porque nunca será sobre realizações, conquistas, mas sim sobre conhecer Yahweh, sim sobre conhecer Deus, o Todo-Poderoso, porque a graça dele, o amor dele sempre será suficiente. Porque se você encontra a presença, você encontra um tesouro que o mundo não vê, que o mundo não conhece. Eia, você entende isso? Aleluias. Sabe por quê, irmão? Porque Deus escolhe o improvável. Porque a multidão, ela não vai lutar contra gigantes. A multidão, ele não vai lutar contra gigantes. Quem que vai lutar contra os gigantes? Quem é que vai lutar contra os gigantes? São os improváveis, porque eles carregam a presença de Deus. Eles carregam a presença de Deus. Eles não têm medo. Eles se lançam porque ele encontrou alguém que disse para ele: olha, eu te chamei no ventre da sua mãe, eu te escolhi, ainda que a sua mãe que te despreze no momento da amamentação, eu te sustentarei. Entenda, no meio da multidão, irmão, é o doido, é o improvável que vai acessar o lugar e vai dizer assim: não, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus que eu conheço, o Deus que não é morto, mas o Deus que é vivo, e ele vive em mim. Eia, checa larabassoria larabas. Aleluias. A multidão não vai tocar em Jesus, só uma improvável. A multidão não vai subir em uma árvore para ver Jesus, só um improvável. Entenda, o improvável, ele é aquele que vai romper a multidão. O improvável é aquele que não tem medo de deserto. O improvável é aquele que não tem medo dos processos. Sabe por quê? Porque José, ele era um improvável, sim ou não? José, ele foi agredido pelos seus irmãos. Ele foi humilhado pelos seus irmãos. Ele foi sentenciado à morte pelos seus irmãos. Só porque José, ele foi escolhido por Deus. Você entende isso? O lugar que Deus reservou para José. Você não vê em momento nenhum na Bíblia José murmurar do processo. É o processo que vai forjar o improvável. Então, o improvável, ele não pode ter medo de enfrentar deserto. No versículo 28 do capítulo 17, 1 Samuel, diz assim: Eliabe, irmão mais velho de Davi, acendeu-se a ira contra Davi, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto.
Então você percebe que Eliabe, ele tentou desprezar Davi em todos os momentos, sim ou não? Ele ainda traz uma humilhação, ele fala assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Você consegue perceber? Mas, irmãos, naquele contexto, sabe quem era Davi, Vic? Para o pai dele? Davi, para o pai dele, era um entregador de quentinha. Cara, isso me lembra muito a minha história, a minha adolescência. Porque, como eu falei para vocês, eu também estou... E eu sei que eu sou improvável de Deus. Muito novinho, meus pais me abandonaram, me deixaram, né? E eu fui morar com minha avó, né? Juntamente com a minha irmã, prima irmã Lili. Desde pequenininho, né? Improváveis, bagunceiros. Eu te aprontava, viu, irmão? Eu te aprontava. Depois eu conto as resenhas, não sei. Tem muitas. Cara, e todo dia eu levava quentinha para o meu pai. Todo dia, eu com acho que 10, 12 anos, eu pegava ônibus e levava quentinha para o meu pai. Cara, mas sabe qual era a expectativa de Jessé, o pai de Davi? Era que ele voltasse com a vasilha vazia. Mas o cara voltou com a cabeça do gigante. Oh! Ele voltou com a cabeça do gigante. Ele voltou com a glória de Deus derramada. Ele voltou com um peso de honra. Sabe por quê? Porque um improvável acessou uma ousadia em Deus para se levantar onde todos haviam tido medo. O improvável de Deus se levantou como uma voz profética, como uma voz de autoridade, e falou: quem é esse incircunciso que vai se levantar contra o Deus vivo? E ele declarou, ele falou assim: olha, hoje eu vou matar ele. Você entende isso? Os pais dele não tinham expectativa nenhuma em Davi. Eles não tinham expectativa em Davi. Mas Davi foi aquele que trouxe honra. Por quê? Aquele que derrubasse o gigante, os seus pais iriam ser honrados, diz a palavra do rei Saul, que ele iria receber riqueza, e os seus pais iriam ser honrados. Um homem improvável que saiu de casa apenas com um saquinho de marmita para levar para os seus irmãos, mas ele estava lá e ele ouviu uma afronta ao Deus que ele conhecia. Você entende isso? Quero que você vire uma chave na sua vida. E hoje Deus ele vai mudar, querido, entenda, muitas áreas na sua vida que estavam travadas, estavam bloqueadas. Entenda, hoje o Senhor ele está despertando você. Sabe, querido, quando você começa algo e não termina, sabe quando você para e olha e fala assim: cara, eu não vou conseguir fazer isso, é muito grande esse projeto, eu não vou conseguir porque eu sou pequeno, eu sou incapaz. Entenda, o que Deus te deu não é sobre a sua força, não é sobre a sua inteligência, ou os seus cursos, a sua faculdade, a sua experiência profissional. Não é sobre isso, é sobre aquilo que Ele te chamou para você fazer. E aquilo que Ele te chamou para você fazer não tem a ver com as suas habilidades, não, tem a ver com a força do braço dEle, que vai ser manifestada dia após dia na sua vida. Você pode dizer assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não vejo possibilidade. Entenda, o improvável ele trafega nessa plataforma. O improvável ele trafega na plataforma do impossível. Por quê? Para você chegar até aqui, você acha que era possível? Para você chegar até onde você chegou, você acha que era possível? Você sabe de onde você veio?
Você sabe a origem da sua família. Você sabe até talvez o nível de educação que você recebeu. Você sabe talvez o nível de agressões que você presenciou quando você ainda era criança. Entenda, você não era para estar aqui, mas Deus ele te chamou. O Senhor ele te projetou para uma grande obra e você precisa ser uma resposta nisso. Você precisa se posicionar, porque não é sobre você. Você já disse para Deus e Deus já sabe. Você é improvável como eu, mas entenda, não é sobre a sua força. É sobre a força de Deus. Você entende isso? Aleluias. Aí você vê característica do Golias trazendo desprezo, porque o improvável ele é desprezado, irmão. Aí o Golias fala, olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto ele era ruivo, moço e ruivo e de boa aparência. Então observe que nenhum inimigo deu nada por Davi. Os improváveis, eles são extremamente corajosos, porque ele tem experiências com Yahweh, ele tem experiência com Deus, ele tem marcas. Davi, quando chega para Saul, enquanto o espírito de medo tomava o arraial, enquanto o espírito de medo dominava aquele lugar, Davi ele chega para o rei que também estava com medo. Aí ele fala para o rei que ele iria para a peleja com ele. Aí o rei olha para Davi e não vê característica nele para vencer a batalha. Não vê nem estrutura de um guerreiro. Não vê nada. E aí Davi começa agora a mostrar o currículo dele. Não, rei, meu currículo... enquanto vinha um leão, ele pegava as ovelhas e eu arrancava as ovelhas da boca de leão. Aí vinha um urso também. E aí ele começa a falar o currículo dele. E se você for aprofundar em nível de revelação, talvez você não entenda, mas o urso ele mede 3 metros de altura em pé. Não é isso? 3 metros de altura. O urso era o mesmo tamanho de Golias. O tamanho de Golias era o mesmo tamanho do urso. Pesquise. Aí ele falou assim, cara, já passei por essa fase. Já sei como derrubar gigante. Entenda. Davi já estava sendo forjado nas malhadas, no lugar de desprezo. Davi já estava sendo forjado no lugar onde ninguém estava vendo. Davi já estava sendo treinado por Deus, onde ninguém estava percebendo, mas os músculos espirituais, cadê a Lili que estava falando de mim, né? Os músculos espirituais já estavam sendo gerados. Ele estava sendo forjado, irmão, para um propósito eterno de Deus, para ficar marcado na história. Talvez você não entende o processo que você está enfrentando na malhada. Entenda o que você está enfrentando e está derrubando. Entenda porque vai vir um gigante lá na frente, mas não tenha medo, porque você já está derrubando o gigante agora. O que vai vir na frente não vai significar nada para você, porque você sabe que quem derruba é Deus. Se Ele derrubou o urso, Deus vai derrubar o gigante. Não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do teu Deus. Aleluia! Você entende isso? Eu quero que você entre nesse lugar e você comece a quebrar
toda intimidação contra a tua vida. Aleluias. Porém, os improváveis, ele passa algumas crises. Uma das crises do improvável é, ele chega em momentos e ele fala assim: se fosse o Senhor, eu escolheria outro. Se você já pensou assim, o improvável às vezes vem vontade de desistir. O improvável, ele fala assim: o que Jesus conseguiu enxergar em mim? Tem alguém aí? O que Jesus conseguiu enxergar em mim? Querido, entenda. Aqueles que são prováveis, eles estão com medo do gigante. Os que são prováveis, eles estão com medo há 40 dias, como estava o povo no arraial. Mas o improvável, ele entra na cena. O improvável é um no meio de uma multidão, irmão, entenda. Você foi escolhido no meio de muitos. Você foi escolhida no meio de muitas. Então, se levante. O improvável vai chegar um momento em que ele vai ter que escolher a expectativa de Deus ou a expectativa das pessoas. A expectativa das pessoas, ela oprime, ela denigre, ela humilha, ela desfaz, ela rejeita. Enquanto você está nessa vibe, nessa atmosfera, você está escolhendo a expectativa do homem. Se você está preso em palavras, está acreditando no que as pessoas estão dizendo, e aquilo vem na sua mente dia e noite, significa dizer que a tua expectativa está no homem. Significa dizer que a tua expectativa está naquilo que está saindo do homem. Mas quando às vezes vem essa situação toda na tua direção, e você coloca a expectativa em Deus, você começa a entrar em um outro ambiente. Você começa a dizer: não, foi Deus que me chamou. Eu não era para estar aqui, mas o Senhor me escolheu. Eu não era para estar nesse lugar, mas o Senhor que me chamou. Eu só estou aqui porque Ele me chamou. Então o improvável, ele entende que ele é totalmente dependente de Deus. O improvável, ele sabe que nunca será sobre a força do seu braço. O improvável tem coisas que ele vai tentar na força do braço dele, mas só vai até um limite. Mas quando o improvável, ele se volta para Deus, aquele limite, ele começa, sabe, a romper. E Deus começa a levar a níveis maiores, e níveis maiores, níveis maiores, lugares maiores. Porque ele entende que ele é dependente de Deus e ponto. A improbabilidade é o que Deus pode fazer e não no que eu posso fazer. Os prováveis, eles têm escudo, eles têm espada, eles têm armadura, mas eles têm medo. Os improváveis, ele tem uma pochete, um estilingue, 5 pedrinhas que ele catou no riachinho, e ele tem uma palavra do Senhor. Os improváveis, ele não tem nada. As pessoas olham assim e falam: cara, ele é magro, ele não tem perfil, ele não vai, cara, não tem característica de nada. Mas Deus olha para o cara e fala assim: não, é esse que eu quero, é esse que eu separei, é esse que eu vou capacitar, para que eles vejam que não é sobre a força dele, mas é sobre o meu poder, que vai se aperfeiçoar na fraqueza, no momento, talvez quando ele for desprezado, humilhado, o meu poder, ele vem nesse lugar, para que a minha glória seja manifestada. Você entende que o improvável carrega, irmão? O improvável, ele não carrega aquilo que a multidão carrega. O improvável, ele não se reveste, Marquinhos, daquilo que a multidão se reveste. O improvável, ele não treina como a multidão treina. O improvável, ele não é capacitado como a multidão é capacitada. O improvável, ele é
totalmente dependente de Deus. Entenda, se você é o improvável de Deus, você precisa entender que não é mais sobre você. É Cristo que vive em você, é Cristo que vive em mim, porque só Ele pode nos levar, só Ele pode nos exaltar, só Ele pode nos levantar, nos colocar como um vaso de honra. Entenda, para que a glória seja dEle. Você entende isso? Talvez você está vivendo crises porque você está na força do seu braço. Você para. Mas o Senhor diz para você: filha, confia em mim. Confia em mim, confia em mim. Confia no chamado que eu lhe entreguei. Sabe por quê, irmão? O meu Deus é o Deus que faz da estéril mãe de filhos. O meu Deus é o Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir. O meu Deus é o Deus que abre porta aonde não tem porta. O meu Deus é um Deus de sobrenatural, de milagre. Há porventura algo impossível para Deus? Em Lucas 4:14, Jesus ele foi para a cidade de Nazaré, onde ele havia crescido. E ele chega na sinagoga e ele se levanta para ler o livro de Isaías. Aí ele começa a ler que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, e me enviou para anunciar a libertação dos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Enfim, ele começou a pregar e a liberar o livro de Isaías 61. Sabe o que aconteceu quando Jesus ele chega na sua própria cidade, em Nazaré? A Bíblia fala que perguntaram assim: quem é esse? Esse é o filho do Zé? Aquele carpinteiro? É esse que se acha, porque livro de Isaías 61, só quem poderia ler o Messias. Aí eles falam assim: quem é esse? É o filho do Zé, aquele carpinteiro? E começaram a julgar Jesus por causa da sua paternidade. E falar assim: não, ele não pode ser o Messias. E aí Jesus foi expulso da cidade, irmão. Jesus ele foi expulso da cidade. Entenda, Isaías diz que Isaías 53, 1-3 diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E você conhece a continuidade do texto. Então observe que, assim como nós, Jesus também carregava a característica do desprezo, não de Deus. Porque você não é desprezado de Deus, irmão. De Deus você é amada. De Deus você é amado. Deus ele nunca te rejeitará. Deus ele nunca te desprezará. Porque um preço foi pago. O seu filho foi entregue para que nós pudéssemos ter uma aliança eterna, uma aliança de amor, e para que ele
restaurasse a nossa identidade e para que hoje nós pudéssemos entender que nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa verdade. Nós somos filhos e somos filhos amados de Deus, não desprezado. Deus, Ele te ama, Deus, Ele me ama, Deus, Ele nos escolheu como filhos amados para uma grande obra. Você entende isso? Jesus, ele foi desprezado pela expectativa dos homens, mas pela expectativa de Deus, ele foi amado, ele foi exaltado pelo Senhor. Você entende isso? Que Deus chama aquele que não é? Você conseguiu fazer uma reflexão da sua história? Sim ou não? Você consegue entender que foi você que Deus escolheu? E o que é que você vai fazer com isso agora? O que é que você vai fazer com essa verdade, com essa revelação, Renata, que chegou aos seus ouvidos, ao seu coração? O que é que você vai fazer com essa realidade que é a mais pura verdade? Que você é amada, que você é amado do Senhor, que mesmo para o homem seja improvável, seja alguém que não tem a expectativa de crescer, de desenvolver. Mas entenda, Deus, ele te escolheu e isso basta. Se você tem uma revelação, e eu creio que a maior revelação é a cruz, a maior revelação é Jesus ter morrido por amor de nós. Só pelo fato disso você já foi um escolhido de Deus. Mas além disso, Deus te chamou para uma grande obra. Sabe, querido, o que acontece hoje? Às vezes as pessoas recebem essa realidade, estão aqui, estão entendendo, mas não apenas basta entender. Entender é fundamental, mas vocês precisam ter atitude, precisam viver, precisam dar frutos, precisam ter posicionamentos. Eu não sei se é na área da sua empresa, do seu trabalho, da sua família, eu não sei se é da paternidade sua, eu não sei qual é a área, não sei qual é aquilo que aquilo que Deus está fazendo no seu interior e está trazendo cura para você, está impulsionando o teu coração para você realizar, para você entender que você depende dele. E depender de Deus não é a perspectiva humana, circunstancial, que você olha para a estrutura, para as circunstâncias e fala assim, cara, não tem como. Mas entenda, essa é a estrutura exata que Deus, ele se revela. Esse é o cenário exato em que o poder de Deus, ele vem. Quando você não tem condições, quando você não tem nada, quando você olha e fala assim, cara, é impossível. Mas o Senhor te chamou porque você é o improvável. E o improvável, ele carrega uma coragem, ele carrega uma ousadia no Espírito, ele carrega uma autoridade em Deus. Só que muitas pessoas, elas querem viver o sonho de José, mas não querem viver o processo de José. Entenda, para chegar no sonho, José, ele recebeu uma palavra profética, um sonho profético, uma revelação, mas ele passou pelos processos. O processo vai ser necessário, porque o processo, ele vai te levar para o lugar em Deus, exato, que Deus tem para você. Então, não tenha medo de gigantes, não tenha medo de fornalhas, não tenha medo de desertos. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai estar em cada processo da sua vida. Deus vai estar em cada etapa da sua história. Porque você foi separado por Deus para uma grande obra. Talvez você não sabe um pouco da minha história, mas muitos processos dolorosos, muitas ofensas, agressões com palavras. Ah, você não vai conseguir. Quem é você? Deus desconfigurou aquilo que o homem tentou configurar em mim.
Isso é forte. Deus aniquilou tudo aquilo que o homem tentou me colocar, em um lugar que o homem tentou me colocar, porque eu conheci o amor de Deus e o plano que Ele tinha para minha vida, e tudo começou a fazer sentido para mim. Sabe por quê? Porque eu entendi que não era sobre quem eu era, mas sobre aquilo que em Deus iria me tornar. E eu sei que eu sou um simples servo. Sou apenas um homem que é apaixonado pela presença de Deus, que não tem medo dos processos, que não tem medo do deserto, porque eu sei, porque está escrito: se eu subir no alto monte, ali Ele estará. Se eu descer no mais profundo vale, ali Ele estará. Querido, entenda, é necessário a gente tomar voos mais altos. É necessário a gente subir. Sabe por quê, irmãos? Quando você subir, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a voar, Marquinho, além das nuvens, aonde a tempestade não te alcança. Sabe por quê? Porque o Senhor é o alvo, o Senhor é o foco. E Ele fala: filho, venha, sobe para cá, voa mais alto, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei para uma grande obra. E esse deserto, ele vai passar. Essa tempestade, se ela não parar, ei, você vai voar acima dela, porque eu te chamei, eu te escolhi, e vem para esse lugar. Então, querido, creia que o que Deus tem para você é muito maior do que a expectativa do homem. Deus tem pra mim. Entenda, você é dependente de Deus e ponto. Você é dependente de Deus e de mais ninguém. Você é dependente de Deus. Deus, Ele é suficiente para você, querido. Sabe o que Deus fez comigo? Deus, Ele me curou totalmente. Sabe o que acontecia comigo? Eu não tinha sonhos. Eu nunca imaginei fazer uma faculdade. Eu nunca sonhei em nada. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele restaurou tudo. E começou a mostrar o que Ele tinha para mim. E começou a manifestar e mostrar a tua glória para mim. Entenda, eu era um improvável, que me tornei provável, não para os homens. Eu não sou provável, nunca serei provável para os homens. Mas eu era um improvável, que Ele me tornou provável nele. Porque Ele me chamou antes da fundação, Ele me chamou antes do ventre, Ele me escolheu. E a Bíblia diz que Ele me deu o meu nome. Foi o Senhor que me deu o nome. Foi o Senhor que colocou o seu nome, porque Ele sabia o lugar que Ele vai te colocar. Ele sabia o lugar que você vai acessar nele. Se Deus te deu um sonho, se Deus colocou algo no seu coração, creia, querido. Creia. Talvez é você que vai ser no meio da sua linhagem. É você que foi separada por Deus no meio da sua descendência. Você vai viver coisas que nenhum dos seus antepassados viveram em Deus. Sabe por quê? Porque foi você que Deus escolheu. Você consegue enxergar você? Você consegue ver da onde Deus te tirou? Você consegue ver? Você consegue ver e fazer agora uma retrospectiva e entender que sempre houve o amor de Deus sobre você? Você consegue entender que sempre houve a mão de Deus sobre você? Você consegue ver? Entenda, não é sobre o deserto. A sua perspectiva não está sobre o deserto, ou talvez no campo, no jardim ou num lugar de bênção.
mas a tua perspectiva, ela está no Cristo que está sendo formado em você. No filho, na filha que está sendo gerada em você. Sabe por quê? Porque os improváveis, eles são aqueles que vão conquistar. Os improváveis, eles são aqueles que vão realizar. Eles vão realizar aquilo que pessoas não conseguirão, porque só o improvável tem poder para fazer. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você não é a multidão. Não tenha medo. Você é o improvável que depende do Deus Todo-Poderoso. Se Deus ele está contigo, irmão, não tenha medo. Vai para cima, quebra tudo, rompe tudo, derruba tudo, porque o teu Deus ele te chamou. Ele vai garantir. Ele vai na frente da peleja. Ele vai na frente da batalha. Então não temas, creia, vai para cima, vai pro pau, vai pra porrada, mas vá para cima, não desista, não recua, porque aquele que te chamou é fiel. Se ele te entregou, ele vai cumprir, ele vai realizar, ele vai, não importa o tempo, ele vai realizar. Se posiciona como Davi, se posiciona, porque você foi chamada para viver o sobrenatural.